montei uma gravadora e comecei a produzir, mas não supria as minhas necessidades financeiras. Existia um vazio dentro de mim e eu fui desgostando da música. Eu fui criado numa cidade do interior de São Paulo chamada Iepê, e meu pai era pastor naquela igreja, e naquela cidade, e de uma outra denominação, e nós fomos criados num berço evangélico. E um dia eu cantei na igreja com a minha irmã e gostamos, né? Achamos bacana, interessante. As pessoas começam a te elogiar e você acha bacana aquilo. E aí eu comecei a ensaiar com meu irmão também. Meu irmão também gostou e nós formamos uma dupla. Aí eu me casei, o meu irmão também se casou e nós fomos crescendo, né, nesse âmbito do mundo evangélico. Mas existia um vazio dentro de mim, uma coisa que não me completava. Era aquele vazio que não era preenchido quando eu cantava, por exemplo. A gente voltava, às vezes até discutia. E foi chegando um momento que eu me separei do primeiro casamento, fui para o segundo do casamento e eu fui desgostando da música. Perdi 30% dos dentes por causa da situação que eu estava vivendo, uma situação financeira muito ruim. A minha situação financeira não era boa e um dia eu estava muito atribulado de madrugada, porque a primeira coisa que some da gente é o sono, né? Quando você está com uma vida assim. A minha vida, eu ainda mexendo com música, eu larguei de cantar e comecei a produzir. Montei uma gravadora evangélica, então um estúdio, e comecei a produzir, mas não supria as minhas necessidades financeiras. As minhas necessidades financeiras eram eu recebia aquele salário, mas não conseguia cumprir com meus compromissos. Aí, um dia eu já estava com o nome totalmente sujo, cartão de crédito já tinha perdido, cheque sem fundo eu tinha bastante, não era pouco, e devendo uma quantia que eu achava que nunca eu ia conseguir pagar. Na madrugada, quando eu acordei, eu liguei a televisão e tinha um homem de Deus falando. E aquilo me chamou muito a atenção do jeito que ele me abordou. Ou seja, eu estava assistindo ele, né? Então ele não sabia quem estava do outro lado. Mas parecia que ele estava falando para mim. E aquilo tocou muito forte em mim. Muito forte. Eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que tomar uma decisão. E aquele convite que foi feito por aquele bispo da Igreja Universal, ele convidou para a gente estar num dia marcado. E eu falei, eu vou. E assim eu cheguei. E quando eu cheguei, eu não cheguei para me ver se era bom, ou se ia mudar ou não ia mudar. Eu cheguei e me lancei. 100%. Eu falei, é aqui que eu vou ficar e eu não quero nem saber se o pastor presidente, se o pastor vice, seja lá quem for, vai me incomodar. Se os fãs da música vão me incomodar. Não. Eu resolvi renunciar a tudo que eu vivia. Eu falei, eu quero uma vida nova. Eu quero ir para o céu. E foi assim que eu cheguei. A primeira vez que eu cheguei na Fogueira Santa, coitado de mim, eu não tinha condições de fazer nada. Qualquer quantia que eu fosse oferecer para Deus era muito insignificante. Ou seja, até hoje, né? Pode ser bilhões que para Deus não é nada. Mas eu fui entendendo o que era fé. E eu decidi, então, a ter essa mudança na minha vida de um jeito radical. Sabe quando você coloca a sua vida no altar e fala assim, Deus, está tudo aqui. Foi isso que eu fiz, eu entreguei tudo nas mãos de Deus, tudo, a minha vida, a minha história, a minha família, tudo. Porque se eu não conhecer Deus agora, eu vou conhecer Deus quando? Só daqui 6 meses? Então nós fomos para o altar. Eu falei, agora eu preciso entender o que é o Espírito Santo. Que é o que, para mim, tão sublime, tão grande, tão fora do meu intelecto, que é
algo surreal, é muito, muito maravilhoso. Eu aprendi o que é ter prosperidade, mas com Deus. Eu aprendi o que é ter fé. A diferença que eu tenho com a minha família é até engraçado que eu vou falar. Porque às vezes eu culpava eles. Mas na realidade eu não tinha culpa de nada, o culpado era eu. Quem estava todo atrapalhado era eu. Então eu me posicionei, eu arrumei a minha vida e automaticamente eu fiquei bom para eles. Então, eles já eram bons para mim, né? Então, tudo que aconteceu na minha vida, a única coisa que eu não quero perder é a presença do Espírito Santo. Isso aí eu não abro mão. Tudo que eu vou fazer no negócio, o Espírito Santo vai comigo. Se eu vou deitar, eu não penso em outra coisa. Então, o Espírito Santo é o meu amigo. Ele é o meu amigo. Se eu fosse uma pessoa emotiva chorona, toda vez que eu falasse nele, eu ia chorar. Porque é algo maravilhoso, sublime. O Espírito Santo para mim é tudo na minha vida. Eu me importava em ter algo, um carro bacana, uma casa boa, uma empresa bacana. Hoje eu não me importo com nada e eu tenho. Porque eu sou fiel ao Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus cumpre o desejo do coração do justo. E eu tento ao máximo. Eu sou falho, eu erro, é óbvio. Mas eu tento ao máximo andar na justiça. E a justiça do Espírito Santo. A justiça de Deus. Tinha uma gravadora raquítica, pobrezinha. Hoje eu tenho 4 estúdios de filmagem. As pessoas me procuram. Nunca fiz uma propaganda nenhuma. Eu não quero mais a grandeza que eu busquei. Aquela grandeza que eu queria de ficar muito rico. Eu não quero. Eu quero o Espírito Santo comigo. Eu tenho medo de perder o Espírito Santo, só isso. Não tem preço, não tem dinheiro no mundo, é inexplicável. Mas eu tenho uma qualidade de vida que muitos milionários não têm. Então, são coisas que foi Deus que proporcionou para mim. Foi Deus que proporcionou, porque não era assim, nunca foi assim. E o bom de tudo isso é que o desejo que eu tenho, que o Espírito Santo colocou em mim, é que tudo que eu ganho seja revertido para a salvação de pessoas que estão perdidas. As pessoas que estão em volta de mim, eu não quero nem saber se ele é crente, se ele conhece Deus, eu não quero nem saber, eu conto meu testemunho e dou a quem doer. É esse o segredo que as pessoas têm que entender, que quando você fica dependente de Deus, aí, meu amigo, você está na mão de Deus. Se você está na mão de Deus, meu Deus do céu, se essa pessoa for burra, se você está na mão de Deus, o que você vai temer? Não tem o que temer.